Shalom, shalom. Uma boa noite a todos. Quero trazer uma mensagem de esperança. E a minha oração ao Senhor é que essa mensagem chegue a todas as pessoas que estão precisando de esperança. Porque ainda que nós vivamos um mundo de muita dificuldade, existe esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Você sabia, meu irmão, que Jesus ele morreu na cruz pela sua vida, pela minha vida? Então, assim, ainda que a gente fale de crise, que fale de guerra, mas essa é uma verdade, é a verdade absoluta. Que Deus ele se fez carne, ele veio em carne aqui nessa terra, passou por tudo que nós passamos na carne, ele se destituiu da sua glória, passou por tudo que nós passamos aqui nessa terra em carne, todas as tentações, e ele passou por tudo sem pecar, diferente de nós, que temos uma natureza já pecadora, uma natureza caída. E ele venceu tudo na cruz do Calvário. A cruz que naquela época em que Cristo foi crucificado era um sinônimo de maldição. Então, ele foi à cruz sem ter culpa nenhuma pelo meu pecado, pelo seu pecado. E hoje estamos nós aqui, pela graça, salvos através de Cristo Jesus, o único mediador entre os homens e Deus. Ele é o seu mediador, ele é o seu intercessor. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus ele vem morar dentro de nós. O Espírito Santo é Deus em nosso interior. Ele é o nosso guia, o nosso consolador, o nosso intercessor, o nosso advogado. É aquele que nós devemos estar a todo momento atentos para ouvir o que ele tem a dizer. Nós nos enganamos com ouvir, achamos que tem a ver com os ouvidos físicos, né? Mas ouvir o Espírito Santo, sim, Deus pode falar com você de uma forma audível, mas ouvir o Espírito Santo exige sensibilidade, através dos sentidos, através do testemunho interior, da inquietação ou da paz. A palavra diz que seja a paz o nosso árbitro. A paz também é Deus falando conosco, é o Espírito Santo falando conosco. Então o Espírito Santo vem morar dentro de nós e ele se conecta ao nosso espírito para guiar os nossos passos. Olha que obra linda, que obra redentora, que obra maravilhosa. E se você passar pelos desertos, passar pelas tribulações, que na verdade quando você aceita Jesus como seu Salvador, você acha que que o mundo vai ficar cor de rosas, e não é isso que acontece. Você começa a passar por tudo que Jesus passou, todas as perseguições que Jesus passou, todas as humilhações que Jesus passou, você passa também. Mas você passa com a fé, sabendo que Ele é o seu Salvador, que existe uma outra vida, que você foi resgatado das trevas para a luz. Você sai das trevas e vem para a luz através de Cristo Jesus. E o Senhor e Deus, Ele lhe adota, lhe toma por adoção através de Cristo Jesus, né? Então o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E você é filho, se você está desesperançado, se você está cansado, a palavra nos diz que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a palavra do Senhor promete renovo aos cansados, sobrecarregados.
porque nós buscamos o renovo, buscamos o descanso em tantas coisas desse mundo, mas o nosso renovo, nosso descanso está no Senhor. Está no Senhor, está em colocarmos diante dEle as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos desejos também, né? Nós não devemos transformar as nossas orações em uma lista de petições, apesar de que a maioria das vezes é assim que nós fazemos, né? Pedimos, 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 e nem sequer agradecemos por nada que o Senhor não tem, o Senhor nos deu, né? Pelo dia, pela oportunidade de trabalho, pelos livramentos. Nós só pedimos, pedimos, pedimos. Mas quando o seu coração se rende ao Senhor, Ele sabe que o seu coração está nele. Que Ele sabe que pode contar com você. A sua lista não é só de petições, é uma lista de louvor, de agradecimento, de exaltação ao Senhor pela obra redentora, por tudo que Ele faz, que Ele já fez, que Ele continua fazendo em nossas vidas, né?